Você está no canal Logos e eu sou Gilney Rael. Bom, pessoal, hoje o objetivo aqui é mostrar o anúncio dos 3 ais. Está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 8 e no versículo 13. Então, nosso objetivo aqui não é extrair tudo aquilo que fala sobre os ais, mas em específico este versículo, versículo 13 do capítulo 8. Então nós vamos dividir em 3 partes. Uma análise do versículo, que é referente às traduções. A segunda parte, uma análise de onde aparecem os ais na Bíblia. E no final eu vou mostrar para vocês para quem é os ais do Apocalipse, certo? Antes de mais nada, quero agradecer por você estar aqui e não se esqueça, se você não for inscrito no canal, já se inscreva. E se o conteúdo ele agrega valor, dê um like, isso nos ajuda também. Bom, a primeira parte é uma análise do versículo, do capítulo 8 de Apocalipse, no versículo 13. E esta análise é referente às traduções. O versículo diz assim, a tradução da NVI. Então eu ouvi uma águia voando pelo meio do céu. Dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Essa é a análise da NVI. Agora a análise da Almeida Corrigida Fiel. Vou mostrar para vocês a diferença entre os versículos que aparecem em outras traduções. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras trombetas, vozes de trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Esta tradução é da Almeida Corrigida Fiel. Qual que é o objetivo da análise desses 2 versículos aqui? Eu vi uma águia na NVI. Na Almeida Corrigida Fiel, o texto diz assim: ouvi um anjo. Mas nos manuscritos mais antigos o que aparece é: eu vi e ouvi uma águia. Enos aeutou, ou seja, uma águia. É o termo grego. Então veja que na Bíblia os julgamentos eles são anunciados com a figura de águia em várias ocasiões. Por isso que este versículo, vi e ouvi uma águia, se encaixa melhor para nós. Porque o ai é o anúncio de um julgamento. Então, sempre que nós olhamos para a Bíblia, em alguns lugares nós vemos o julgamento sendo anunciados com a figura de águia em algumas ocasiões. Por exemplo, em 1 Deuteronômio 28 e 49, diz assim: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia. Repare que aqui está mostrando um anúncio de um julgamento e a águia aparece nesse contexto. Então a gente vê que o julgamento é anunciado, mas a figura da águia aparece no anúncio desse julgamento. Uma outra passagem está em Oséias 8:1, que diz assim: emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra mim. Mais uma vez nós encontramos o termo a águia como sendo dentro da revelação deste anúncio de um julgamento. Em Abacuque capítulo 1, versículo 8 diz também: os seus cavaleiros são mais ligeiros do que os leopardos, mais velozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda a terra. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita a devorar. Mais uma vez nós vemos que a águia é a figura, está como figura no anúncio do julgamento. Então a figura da águia na introdução desse julgamento é importante. Então o ai ele tem o sentido de quê? De um julgamento que virá sobre alguém. E a águia que aparece nos textos mais antigos, em Apocalipse 8 e 13, vai indicar exatamente isso. Ela aparece como figura de um anúncio para um julgamento, certo? Então, o segundo ponto que nós temos que analisar aqui, que é onde aparecem esses ais na Bíblia.
na verdade, em toda a Bíblia. Então nós encontramos no Pentateuco, nos livros históricos, proféticos, poéticos, inclusive no Novo Testamento. Então o anúncio de um julgamento, este ai que Jesus vai utilizar também, ai dos fariseus, escribas, hipócritas, ele utiliza essa mesma linguagem de figura. Então o ai é o anúncio de que virá algo muito ruim sobre alguém. Agora, no terceiro tópico que eu quero apontar, mostrar para vocês aqui, é que no final aqui, para quem é os ais? A quem é destinado esses sofrimentos e essas dores? Para quem são essas queixas e esses pesares? Né? Provérbios 23 e 29 diz: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? O versículo 30. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não basta só este versículo. Isaías 3,20 diz: ai dos que ao mal chamam de bem e o bem mal, que fazem a escuridade a luz e a luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce o amargo. Então sobre esse grupo, sobre esse tipo de pessoa é que vem os ais de Apocalipse também. Isaías 10,1 diz: ai dos que se decretam leis injustas, dos que escrevem leis que oprimem, para negarem a justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Veja que o ai é um decreto de julgamento de Deus sobre aqueles que praticam a injustiça. Em Jeremias 22,13 diz: aqui está porque vem ai sobre a terra. O que é que faz o homem que provoca estes ais, que é apresentado em Jeremias 22,13? Ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do próximo sem paga e não lhe dá o seu salário. Ou seja, todos esses versículos mostram a quem é destinado os ais. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Isso está em 23:1 de Jeremias. Então todos esses versículos indicam que o ai também de Apocalipse, que é anunciado como uma figura de julgamento que virá sobre esse grupo, sobre esse tipo de pessoa. E Jesus fala ainda em Mateus capítulo 23 e o versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, contudo, a forma que eles se mostram, o seu interior está cheio de ossos de mortos e de toda imundície. Então, em Apocalipse não é diferente os ais. Ele tem uma direção, é um grupo de pessoas, é um grupo que está na terra. Ai desses moradores que são praticantes dessas coisas, sobre eles virá a ira de Deus.